E a Unimed Erechim, juntamente com o Serviço de Medicina Nuclear e o curso de Medicina da URI, realizou uma palestra para acadêmicos sobre a cintilografia miocárdica. Nós conversamos com alguns profissionais da área sobre este tema de grande relevância. Acompanhe. A Unimed Erechim, juntamente com o Serviço de Medicina Nuclear, realizou na noite de quinta-feira a primeira palestra científica da medicina nuclear na jornada acadêmica do curso de medicina. Juntos, transformamos conhecimento em cuidado. O convidado para palestrar foi o médico cardiologista, internista, cardiologista da emergência do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre e preceptor do Programa de Residência Médica em Cardiologia do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, o doutor Marcos Capitânio Michelin. Cintilografia é um exame que parece ser de alta complexidade, mas é um exame de média complexidade, é um exame fácil de ser feito e deveria ser feito mais, porque ele nos dá informações importantíssimas sobre várias doenças cardiológicas e tem uma gama hoje de utilização em vários diagnósticos e em alguns pontos, em algumas regiões ele é subutilizado. Hoje em dia ele é mais utilizado no diagnóstico da cardiopatia isquêmica, quando a gente tem um entupimentozinho, e é um exame que hoje em dia, nos grandes centros, ele é um exame cardinal para tomada de decisão, tanto para indicação de cateterismo, como de cirurgia ou até mesmo para outras doenças. Então é um exame muito complexo, fácil de ser feito, média complexidade, o que faz com que ele seja facilmente realizado e que dá informações muito amplas e muito específicas, muito além dos testes tradicionais. O tema abordado é a cintilografia miocárdica no dia a dia do cardiologista, indicações e avaliação para a tomada de decisões. Aquele paciente que chega ao consultório médico com a queixa de dor torácica ou alguma coisa que pode fazer com que a gente pense que tenha algum entupimento nas coronárias, como por exemplo falta de ar. Às vezes a falta de ar, muitas vezes não é do pulmão, e sim é uma manifestação de entupimento, tá? Então o paciente às vezes que chega, que tem um entupimento em alguma das artérias do coração, não se manifesta com dor, ele se manifesta com cansaço, com falta de ar. Então aquele paciente que nos chega, que já é hipertenso, já é diabético, já tem colesterol elevado e que vem com dor torácica, bom, esse é o momento em que eu vou ter que definir para ele se assim, ele tem entupimento ou ele não tem entupimento. Agora imagina se eu estiver na frente de um paciente desse que pode ter um potencial de agravamento bem grande e eu não diagnosticá-lo. Então, assim, se eu tenho a disponibilidade de um exame de fácil acesso, de fácil realização e que me dá informações precisas, por que não usar? Qual é a mensagem que o senhor deixa para esses profissionais que amanhã estarão do seu lado, atendendo o paciente, realizando cirurgias e principalmente entendendo a dor do paciente que está do outro lado da mesa? Façam uma medicina moderna. E o que é uma medicina moderna? É talvez fazer um retrocesso para a medicina antiga. Sejam mais presentes nos seus pacientes, toquem mais nos seus pacientes, façam um atendimento mais horizontal e não tão vertical. Sejam um pouco mais presentes na evolução da doença dos seus pacientes. Isso é a modernização, ou seja, é um retorno a uma parte da medicina. Outra, não se deixem cair pela tentação das pseudociências. Elas são muito atrativas, assim. Depois de uma formação, vocês vão ter argumentos, vocês vão ter instrumentos para avaliar o que são estudos de verdade, o que são estudos de interesse e que são pseudo-estudos. Então, aliando essa parte humanitária do paciente com o conhecimento médico, é impossível a gente não fazer uma medicina boa. Nem sempre a gente vai acertar tudo, tá? Nem é o nosso propósito, mas que pelo menos a gente tenta
tente reduzir os erros e dar conforto ao paciente. O coordenador do curso de medicina da URI Campus de Erechim falou da importância destas ações que levam conhecimento aos acadêmicos e desta parceria importante com a Unimed Erechim. A semana acadêmica para nós e para nossos estudantes, ela representa exatamente a formação, um complemento na formação de nossos acadêmicos. Então eu estava dizendo na inauguração da semana acadêmica, eles adquirem conhecimento, habilidades, eles adquirem atitude durante a sua formação. Mas quando tem essas atividades extracurriculares, eu sempre digo, isso é o complemento. É onde eles podem fazer uma interação entre eles, uma interação com colegas convidados, ou seja, eles enriquecem muito o currículo deles nesse momento. Então para nós é um momento ímpar. E é onde eles conseguem, numa semana acadêmica, fazer um link, que para nós é importante, entre o ensino e a extensão por meio da pesquisa. Então eles apresentam suas pesquisas na semana acadêmica e depois disso saem ações comunitárias na forma de extensão. Então é muito gratificante para nós, para eles é muito importante na sua formação e ainda levam alguma coisa para a comunidade que é importante, né? E a Unimed Erechim sempre com esse papel social que é bastante importante, né? Ajudar na formação de novos profissionais. Quando a gente fala da Unimed, a gente está falando de um grupo de médicos. A Unimed é um grupo de médicos, é uma cooperativa de médicos. Então, para nossos acadêmicos, é importante esse contato com esse grupo de médicos, para essa experiência deles. E a Unimed é nossa parceira em todas as nossas atividades. E ela é tão parceira nossa, isso deve ser ressaltado da Faculdade de Medicina, que já temos até atividades curriculares acontecendo dentro da Unimed. Na medicina do trabalho, por exemplo, toda a nossa formação acadêmica deles é lá dentro, né? Com a preceptora nossa lá, a Jaque. Então a Unimed foi nossa parceira desde antes de começar a Faculdade de Medicina e é uma relação tão bonita, tão grande que se estende até agora, com ações tanto curriculares como extracurriculares como essa que acontece hoje. Oferecer serviços de qualidade, estar presente na comunidade através de respostas rápidas e realização de exames cada vez mais sofisticados. A Unimed Erechim oferece o serviço de medicina nuclear ao paciente. Nós vínhamos há mais ou menos um ano conversando por solicitação dos sócios do serviço e os próprios nuclearistas que não são daqui, que trabalham fora, né? Em função da necessidade de manter o serviço funcionando. Nós, como entidade, como Unimed, é importante ter o serviço disponível, próximo, né? Pelo número de clientes que a gente tem, pela demanda e tal, e em função da necessidade de se manter também para a região. Para nós é muito importante ter um serviço desse porte próximo, né? Fácil acesso. Vocês sabem que as nossas distâncias daqui são longas, né? Perder um serviço desses ou deixar de ter um serviço desse funcionando significa deslocamento para as pessoas, né? As pessoas têm que se deslocar e às vezes não é tão fácil, né? Não é só ir a Passo Fundo ou eventualmente Chapecó, Porto Alegre, né? Então a importância de ter um serviço desses aqui, né? E hoje para nós está sendo um momento muito interessante, que é participar do evento aqui da universidade, né? Trazendo aqui um colega para falar sobre um método, né, de exame e hoje mais especificamente na cardiologia, né, na área da cardiologia. Então mostra a importância que a gente tem que dar para os serviços aqui da nossa cidade. Verdade. Doutor, quando a gente fala de doença, a prevenção ela é sempre o melhor remédio. E quando a gente faz exames pontuais, a vida do paciente ela é preservada, porque é possível ter uma interrupção no problema muito mais rápido. E esse serviço de medicina nuclear, de cintilografia, ele pode sim dar uma sobrevida para o paciente? Com certeza, ele é um método diagnóstico bem específico, né? Mas ele auxilia muito em algumas situações e a gente talvez vai poder ouvir isso aí na palestra, né? Dúvida diagnóstica, né? E que facilite a complementar um diagnóstico e dar destinação para aquele paciente, para aquela patologia, né? Então tu encurta tempos, né? E evita eventos mais graves, muitas vezes um único exame,
né? Mas ele não é assim o exame, é um exame que faz parte de um cesto de exames que a gente tem à disposição, né? Hoje a gente tem, além do exame de esteira, o teste de esforço, né? Tu tem aí hoje a hemodinâmica, a pleno funcionando, né? Mais de 10 anos já funcionando aqui, salvando muita gente, né? Então, ele é mais um exame, uma peça para fazer esse complexo todo aqui, além de tudo que a gente tem na cidade. Então, acho de fundamental importância a gente crescer e não encolher. A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza quantidades mínimas de radiação para realizar exames de diagnósticos, tratamentos terapêuticos e para auxiliar em procedimentos cirúrgicos, como explica o médico responsável pelo serviço em Erechim. É um método de imagem funcional. Por que esse funcional, né? O que faz a gente botar essa palavra no final para explicar o nosso exame, né? Grande parte dos exames de imagem, que basicamente estão sob o guarda-chuva da radiologia, como ressonância, tomografia, ecografia, mamografia, raio-x, todos esses exames eles dependem muito mais da anatomia dos órgãos ou das alterações ou das lesões para que se expressem, né? Então, basicamente, uma vez, eu quero fazer um estudo renal com um método de imagem convencional, tu vai fazer, se a pessoa tem os 2 rins, vão aparecer os 2 rins. No caso da cintilografia, por exemplo, que é um exame que depende do funcionamento do órgão, já é diferente. Se tu tem os 2 rins, mas um dos rins não está funcionando ou está funcionando pouco, a nossa imagem vai mostrar isto, vai mostrar que um rim está com funcionamento a menor e, portanto, pode nem aparecer na nossa imagem. Se ele não está funcionando quase nada ou nada, não vai nem aparecer, porque a minha imagem depende da função, por isso que é uma imagem funcional. E para isso a gente precisa administrar para o paciente uma medicação que se ligue a esses tecidos. Então, no caso de uma cintilografia renal, tu precisa administrar para o paciente uma medicação que se ligue ao tecido dos rins. Só que é uma medicação que existe junto com um material radioativo, por isso que a nossa imagem é uma imagem de medicina nuclear. E neste momento que esse material radioativo está preso ao medicamento, eu consigo, num grande aparelho chamado gama-câmera, eu consigo detectar aonde esse medicamento foi parar. Se esse medicamento não se prendeu naquele rim, porque aquele rim não funciona, a minha imagem vai mostrar a ausência de ligação desse medicamento ao rim, portanto, ausência de imagem. Para a pessoa realizar esse exame, existe algum protocolo inicial? Esse exame, assim como praticamente todos os exames, quem indica são os médicos assistentes, né? São os médicos que estão cuidando do paciente. Então, basicamente, vou chutar agora, mais de 15 especialidades, 20 especialidades médicas têm cintilografias que podem auxiliar nos diagnósticos. As mais utilizadas, as especialidades que hoje têm mais importância em cintilografia são, por exemplo, a cardiologia com a cintilografia miocárdica, para ver pacientes que têm risco de infarto, né, que é um método mais sofisticado do que a esteira ergométrica, por exemplo, que também está aí para isso, para identificar pacientes com risco de infarto. Mas como a cintilografia traz uma imagem acoplada, é um método que serve muito para isso e coloca a cintilografia miocárdica num status de um exame com muita acurácia para esse tipo de diagnóstico. Para pacientes que já têm a doença coronariana conhecida, já são pacientes que já estão em tratamento, também tem muita utilização para ver como que está a doença agora que o paciente está tratado, ou para pacientes que colocaram stent, ou para saber se vale a pena colocar stents, porque não basta o paciente ter a coronariopatia, tem que ver a extensão que ela gera de problema para saber quando que vale e quando não vale. Outras especialidades, a cintilografia renal muito aplicada na nefrourologia, na pediatria, muitos pacientes com infecção urinária, principalmente crianças, merecem uma cintilografia para ver se chegaram até os rins ou se geraram cicatrizes renais após a cura da infecção. Na oncologia, um exame consagrado para identificar doença metastática já no esqueleto, já nos ossos, de várias neoplasias, as mais comuns que dão metástases ósseas, câncer de mama,
próstata, melanoma, pulmão e outras várias especialidades, neurologia para diagnóstico precoce e auxiliar o diagnóstico clínico de demências, pacientes já com problemas aparentemente podendo representar já o início de uma demência. A cintilografia tem uma baita aplicação nisso. Vai poder mostrar se de fato já começou um processo perfusional, de déficit perfusional no cérebro, em algumas regiões chaves para fechar diagnósticos de demência de Alzheimer ou de demência frontal, demência temporal. Então é uma infinidade, eu posso passar várias horas falando sobre isso.